nesse processo do turismo nacional, né? Quero fazer um agradecimento também aos diretores do Brasil CVB, tá, e de todos os convention bureaus do Brasil, que são lutadores pela causa do turismo nacional, e também ao ministro Marcelo, que acabou de me encaminhar um ofício alegando as suas dificuldades, porque ele está no aeroporto, Belo Horizonte, ele tem que fazer uma conexão em São Paulo, está ainda uma dificuldade, mas vamos ver se ele, para o painel, ele consegue chegar. Se ele não chegar, ele já delegou ao William, eu não sei se o William já adentrou aqui a nossa sala, que é o William França. Deixa eu ver aqui se ele já chegou aqui, acredito que não. Mas ele está representando o ministro Marcelo Álvaro Antônio. Meus amigos, o momento que nós estamos vivendo é um momento de extrema dificuldade, né? Mas também de muita esperança, né? A gente tem a certeza que o turismo, com todas as suas competências inerentes àquilo que ele se propõe, poderá e já está se tornando um dos instrumentos mais eficazes na retomada do turismo nacional. E a gente, com uma equipe tão forte, né, de sempre que atua nesse processo, com certeza o turismo vai mostrar que veio, e a cada dia que passa o turismo vai se consolidando como uma grande ferramenta do turismo nacional. Tá? Falar hoje em processos de eventos através de videoconferência é sempre muito complexo, porque as pessoas ficam ávidas por um certo dinamismo, e se a gente se estender demais, acaba a gente se perdendo aí pelo processo. Eu queria, então, já de antemão, passar a fala para o nosso amigo Alexandre Sampaio, que está, nesse caso, representando também o presidente da CNC, o Roberto Tadros. Então, Alexandre Sampaio, você tem a palavra de boas-vindas e de considerações iniciais. Boa tarde a todos. Saudar o Márcio Santiago pela realização do 12º Congresso Brasileiro de Convention em Visitor Bureau. Saudar a todos os associados através de seus conventions Brasil afora, vinculados a Brasil Eventos. Saudar o presidente Carlos Mérez pela sua sempre atenção com o turismo brasileiro e pela sua atuação brilhante, não só no Congresso, mas agora à frente do Sebrae Nacional. Eventualmente o William, quando entrar, e não sei se o Claudemir Araújo, lá da CNN, está conosco também, mas, em suma, a nossa palavra é de boas-vindas a todos, em nome do presidente também, em meu nome, do presidente Tadros, José Roberto Tadros, que entendeu que era importante um singelo apoio, mas um apoio à realização desse evento de maneira remota. Todos nós estamos passando por uma experiência inovadora, mas o importante é nós interagirmos, trocarmos ideias, discutirmos não só o momento como o futuro, né, que se dá em torno da chamada retomada, e os desafios são enormes. Nesse aspecto, o Sebrae tem um papel crucial, os pequenos e microempresários e também as estruturas de lucro real e presumido do turismo brasileiro, abrigadas todas através dos sindicatos patronais do sistema da CNC, SESC, SENAC, tem um papel a cumprir e tem o decisivo apoio a esses empresários, junto com o poder público, para nós podermos vencer essa etapa do desafio, que é mundial, que não é só brasileiro, mas que nós vamos poder dar um contorno ou um aspecto de brasilidade a esse processo de recuperação. Eu acho que os números são desafiadores, né? Muitos já ficaram pelo caminho, mas é importante nós nos ajudarmos e termos aí a percepção de que somente juntos podemos vencer esse momento e essa conjuntura adversa. Ressalto que o papel do sistema SESC-SENAC é crucial nesse momento, assim como o Sebrae. Temos aí a questão da reforma tributária a caminho, em plena discussão, eleições agora no final do ano. Então, eu suscito e ressalto que o trabalho do Sistema S, com todas as suas confederações patronais uníssonas nessa sistemática, deve ser preservado, deve ser ressaltado como de fundamental importância nessa virada.
Por isso, fica aqui não só uma saudação e o desejo de um bom trabalho no decorrer desse dia, mas também que todos pensem e reflitam sobre o papel que o Sistema S tem a cumprir nesse exato momento e o quão ele é importante para essa recuperação. Então, são minhas palavras iniciais, desejando um bom dia de trabalho a todos. Obrigado, Alexandre. Ótimas palavras, ótimas considerações. Eu gostaria de passar a palavra já para o nosso presidente Carlos Melles para fazer as suas considerações. Muito obrigado, meu caro presidente Márcio Santiago. Torcendo aqui para a gente ter uma boa reunião. Essa nossa reunião do Convênio Biro do Brasil, ela sempre foi muito valorizada e muito prestigiada por todos nós que sabemos da importância desse encontro. E, nesse aspecto, eu quero cumprimentar também o Alexandre Santiago, que representa aqui o nosso caro e querido presidente Tadros, o Paulo Boechat, que eu estou vendo, amigo antigo, o Márcio Assis, que é o nosso companheiro antigo, que milita no turismo também, muito experiente na área, Maria Luísa, amiga e querida companheira que já passou por essa área toda. Então, a vocês todos, principalmente os que estão conosco nesse encontro de palestras tão ricas, tão inclusivas e de tamanha importância para o Brasil. Eu queria primeiro agradecer o convite do Sebrae estar participando e essa participação me remete com um saudosismo muito grande quando eu dei conta do que representa o turismo e, na época, Ministério do Turismo e do Esporte, ou Esporte e Turismo no Brasil. E quando o presidente Fernando Henrique me convidou, eu sempre repito isso, ele virava assim: a hora que você percebeu a importância do esporte como instrumento de inclusão na educação e o que ele pode representar também em termos de negócio, você vai ficar surpreso. E o turismo, você que tem uma vida ligada, embora pesquisador, mas como empresário, é a maior indústria do mundo. Naquela época eram 3 trilhões, hoje já são perto de 8 trilhões. Mas o que eu acho mais interessante nisso, Márcio, Alexandre, Paulo, enfim, todos que nos ouvem, é que eu sou meio mineiro, meio mole, e falo cuidadoso, zeloso. Eu acho que mineiro é muito cauteloso, é prudente. Mas eu tinha pedido a McKinsey, naquela época, para levantar tudo aquilo que tinha de vitorioso em termos de esporte e turismo no mundo, e a Dom Cabral para dar uma performance para nós de estruturação do Ministério. E aí, quando você vê o que a França faz, o que a Espanha faz, o que os países desenvolvidos fizeram, tanto no esporte como no turismo, os americanos, não nos restava muito a não ser copiar aquelas coisas boas. E eu confesso que isso eu acho que vale sempre para nós todos, inclusive para o nosso ministro Marcelo, para o time todo, né? Para a Embratur, da gente administrar esse setor com os olhos de quem vive o setor, de quem conhece o setor. E isso sempre dá muito certo. E eu me lembro quando, com a Doroteia, nós fomos identificar os 1.800 municípios do Brasil com potencial turístico. Com a Ana Marconi, quando a gente dizia o seguinte: vamos preparar os nossos municípios para receber bem os turistas. E nesse momento, amigos, onde a retomada do turismo é tão importante, eu tenho a impressão que a pandemia nos educa, né? Nos remete a ser mais solidários, a perceber o cliente, valorizar mais o cliente, ao mesmo tempo em que os protocolos recomendam muita segurança na retomada, esse protocolo passa a ser visto como um zelo, né? Uma conquista do cliente, preservando a vida, a saúde e, obviamente, fazendo com que a retomada circule capital. E, nesse aspecto, como esse setor do turismo, bares e restaurantes foram os que mais sofreram,
nós estamos no Sebrae absolutamente sintonizados. Até porque, como presidente Tadros e com a Apex, nós tínhamos desenhado juntos para a gente potencializar muito a Embratur e fazer, inclusive, o Ministério do Turismo. Nós trabalhamos muito unidos. Essa convergência, essa complementariedade de cada um de nós, ela é importantíssima para a retomada. A gente esquece de falar assim, Confederação Nacional do Comércio. Confederação Nacional do Comércio, de Serviços e de Turismo. Então, a importância que esse setor tem, do Sistema S para essa retomada, é muito importante. E o Sebrae é a esteira de serviço para todos eles. Então, nesse aspecto, eu também não quero me alongar muito, mas estou feliz de ver retomar o Favila, esse time muito bom que conhece de turismo, para que a gente juntos, Márcio, possamos dar as mãos, fazer essa retomada. Eu não sei se estão me ouvindo ainda, se sumiu um pouquinho. Se estiverem me ouvindo, aí eu vou numa máxima, né, que o Marco Maciel, nosso vice-presidente, uma vez falou: Mélis, preste atenção que o ser humano não vai se adaptar mais com férias de semestrais. Aí depois vem a semana do saco cheio da meninada em outubro. Mas o que nós estamos vendo é aquilo que lá atrás todos previam. A semana encurta, as pessoas precisam de mais lazer e as pessoas têm sede, no meu entendimento, primeiro de Deus, depois vem conhecimento, e conhecimento, a viagem é uma coisa excepcional. As pessoas quase que têm a impetuosidade de sair. Ele não se basta de ficar parado. E é nessa hora que nós devemos dar caminhos para que essa retomada ela vai ser primeiramente interna, né, certamente, nesse aspecto vigoroso da retomada interna, e nós podemos fazer muito bem ao país. As micro e pequenas empresas contam demais no do turismo. E, portanto, o Sebrae se sente envaidecido de estar com vocês, se coloca à disposição e é parceiro de vocês nessa causa. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente Carlos Melles. A gente sabe dessa tua luta e reconhece todo o seu trabalho e agradeço também o fato de o senhor estar conosco nessa tarde, porque isso engrandece e traz uma palavra de alento e de esperança para todos os brasileiros que atuam no turismo. Como o senhor mesmo disse, tem sido muito, vamos dizer, prejudicado por essa pandemia, né? Nós que já lutamos há muitos anos e com isso nós estamos conseguindo superar, apesar de todas as dificuldades, mas eu sei do trabalho do Sebrae, como sei do trabalho da CNC, como sei do todo o trabalho de formiguinha de cada um que está aqui conosco, principalmente, não posso deixar de falar, porque é fundamental, os turismólogos, os guias de turismo. Sem esse pessoal, nós não conseguimos fazer o nosso trabalho. Sobre os pequenos empresários, as microempresas, que também labutam e estão sofrendo muito com esse momento de pandemia que o Brasil está sofrendo. Então, eu fico muito agradecido da tua participação, da mesma maneira com a participação de todos. A tecnologia é uma coisa que ainda nós estamos aprendendo, né? Cada dia, isso eu acredito que apesar dos pesares, a questão do processo educativo, né? E hoje não existe mais ex-aluno, agora todo mundo é aluno, temos que sentar novamente no banco aqui e aprender de novo a mexer com a tecnologia, mesmo nós que temos aí já alguns cabelos brancos, temos que nos familiarizar com o novo método de reunião e que tem suprido toda a nossa expectativa positiva de crescimento e de união, porque o turismo se faz com isso. E a tecnologia hoje está nos ajudando isso.
ou pelo menos está acelerando esse processo como um catalisador de desenvolvimento, principalmente naquilo que a gente tem feito atualmente. Então, agradeço muito e peço desculpa a muitos que tentaram entrar, porque nós tínhamos um limite grande de inscritos, chegou num ponto que não tinha mais, tem muita gente em fila de espera, a gente não sabe se fica feliz ou fica triste, porque na verdade a gente queria que tivesse bastante gente, mas ainda tem muita gente com dificuldade ainda de administrar a tecnologia e também de fazer aí as inscrições, mas a gente vai revendo e vamos tentando no decorrer do evento ver se nós conseguimos um pouco mais de cotas de participação para que as pessoas possam vir aos poucos aderindo ao nosso processo. Então, assim, agradeço muito ao Alexandre Sampaio, agradeço muito ao senhor, o presidente Carlos Melles, e eu passaria agora para um segundo momento da nossa reunião, porque nós temos que ter um ritmo bastante acelerado para que a gente possa cumprir a nossa meta aí do nosso programa. Presidente Melles, Alexandre Boixá e demais amigos, vejo aqui o nosso querido Carlos Costa, professor lá de Portugal, que já está conosco aqui, vai ser um dos nossos palestrantes, uma pessoa que tem um conhecimento e vai compartilhar esse conhecimento conosco, e a Thaís, que é presidente do Juiz de Fora CVB, que está também conosco aqui. Aliás, presidente, nós íamos fazer o evento em Juiz de Fora, sabe? E a Thaís se empenhou de forma assim fervorosa, mas a pandemia acabou nos dando uma rasteira e a gente acabou ficando com essa dificuldade aí e estamos fazendo por aqui, mas Juiz de Fora não está fora dos nossos planos ainda não, e quem sabe em breve a gente volta a fazer esse trabalho. Agora, presidente Melles e Alexandre Sampaio e demais amigos e amigas, o Convention Bureau foi criado já há muitos anos atrás, foi criado na cidade de Detroit. É uma cerimônia rapidinha que eu vou fazer para vocês de agradecimento, e nós fizemos esse trabalho, presidente, iniciou o primeiro Convention Bureau foi de 6 de fevereiro de 1896, na cidade de Detroit. Quem idealizou esse prêmio, o Convention Bureau, na verdade, foi o jornalista Milton Carmichael, em 6 de fevereiro de 1896. E nós entendemos por bem resgatar isso e outorgarmos alguns Convention Bureaus por méritos conquistados nesse processo, principalmente do ano passado. Tá? E aí nós criamos 2 prêmios, um prêmio para seria de gestão e um outro prêmio de inovação. Tá? E nós fizemos uma pesquisa nacional, tivemos lá alguns requisitos, e esses requisitos culminaram na escolha desses 2 Convention Bureaus que na verdade acabaram se sobressaindo e que andaram e que cumpriram toda a missão que nós delegamos, entendeu? Como meta, né? Nós temos hoje o Convention Bureau, uma instituição bastante normatizada, e a gente espera que a gente consiga evoluir cada vez mais. Então, assim, nesse primeiro momento, o Convention Bureau, que recebeu o prêmio do Milton Carmichael, que nós vamos entregar esse troféu de forma aqui via internet e depois pessoalmente, obviamente, mas esse é o troféu que nós vamos entregar aos vencedores desse processo, que é do Milton Carmichael, né? O Milton, só para vocês conhecerem um pouquinho a figura dele, essa pessoa aqui, que eu vou compartilhar com vocês rapidamente na tela, e que é o jornalista que criou o primeiro Convention Bureau lá atrás. Tá bom? Então, assim, rapidamente a gente faz uma homenagem a ele por ser uma pessoa visionária. Hoje nós temos mais de 2.500 Convention Bureaus no mundo, graças a uma iniciativa do Milton Carmichael.
Tá? E, assim, hoje no Brasil nós estamos com mais de 120 conventions bureaus atuando em vários destinos, nas capitais em vários destinos, todos comungando uma cartilha única de fazer a promoção, fazer a divulgação e a captação de eventos. Então, assim, dentro do processo de inovação, nós fizemos a pesquisa e o Convention Bureau, que foi escolhido, que foi aquele que adquiriu a maior quantidade de pontos, eu vou mostrar aqui agora. Vou tirando um pouquinho aqui o nome dele, para que vocês consigam ver que é o Convention. Está dando aqui uma dificuldade na imagem. Deixa eu dar uma mexida aqui, só um minuto. Que, bom, caso eu não consiga, quem foi o vencedor desse processo aqui foi o Santos Convention Visitors Bureau, cujo presidente é o Leonardo Carvalho, que será um dos palestrantes hoje aqui no nosso processo. Tá? E no outro Convention Bureau, que foi a questão de gestão, que teve uma excelente atuação, né, em 2019, foi um convention que cumpriu todas as normas de gestão, com contabilidade em dia, com ações estratégicas, com, sabe, reuniões periódicas, registro de atas, tudo direitinho. Então, o Convention Bureau vencedor do prêmio, desse prêmio que nós vamos depois entregar pessoalmente, que é o troféu, feito por isso aqui é um artista plástico, não é um troféu feito de maneira industrial, ele é feito artesanalmente, foi feito por um artista plástico lá do Nordeste, de Sergipe. Então, eu diria para vocês agora que aquele Convention Bureau que se destacou no ano de 2019, fazendo um trabalho excepcional de gestão, foi o Convention de Juiz de Fora, entendeu? Que vai receber o nosso prêmio em breve. A Thaís não estava sabendo, aliás, ninguém estava sabendo disso, então não tem nenhum segredo. Aí está a Carol, a Cacá, que é o braço direito da Thaís, que está lá também. Não precisa chorar não, Cacau. Eu daria a palavra rapidinha para a Thaís falar 2 segundos, Thaís. 2 segundos é difícil, né? Mas eu quero agradecer, Márcio, e realmente eu acho que até minha expressão já demonstrou que foi uma grande surpresa, uma surpresa positiva aí, pelo trabalho que a gente tem desenvolvido. Agradecer muito a Cacau, porque se não fosse ela, eu estaria muito enrolada. E toda a minha diretoria, meus associados e todo mundo que participa. Obrigada mesmo, de coração. Esse prêmio vai ser realmente, para a gente, um grande orgulho aí no final do meu 2º ano de gestão. Bom. Muito bem. Eu acho que o prêmio é merecido, Thaís, porque o trabalho seu é muito reconhecido no Brasil inteiro, entendeu? E a gente, obviamente, queria fazer o prêmio pessoal, né, de forma pessoal, mas infelizmente não foi possível, mas estamos aqui fazendo um reconhecimento que é justo pelo seu trabalho, também pelo trabalho que o próprio Leonardo tem feito lá no Santos Convention Bureau, sobre a questão de inovação. Ele está com várias ferramentas, inclusive com parceria já com o Brasil CVB. Ele vai estar fazendo uma palestra amanhã cedo sobre o projeto que nós desenvolvemos em conjunto com o Santos Convention Bureau e de interesse do Brasil inteiro, né? Então, o mérito é seu, o mérito da tua equipe, da Cacau, mérito de todos os associados de Juiz de Fora e pela sua dedicação. Nada mais justo do que outorgar-lhes esse prêmio. Só lamento não poder, a gente queria entregar pessoalmente em Juiz de Fora. Eu fiquei segurando, tentando, mas enfim, vamos que vamos, né? Vamos para frente. Bom, eu queria... Cacau, você quer falar um segundinho também, Cacau? Só queria agradecer, Márcio. Obrigada mesmo pelo reconhecimento e continuemos assim. Obrigada. Muito bem. Mas é mérito de vocês também, viu, Cacau? E também dos associados que estão apoiando e com razão, né? Porque apoiar iniciativas de sucesso é sempre mais fácil, né? Então, assim, vocês têm essa iniciativa e um mérito bastante significativo e de importância, ok? Bom, gente,
seguindo a nossa história aqui, o nosso congresso, eu já vejo que o nosso presidente da Embratur, o presidente Gilson, já está a postos, e eu vou agora passar a palavra para a Thaís, que vai conduzir esse nosso próximo painel aqui. Thaís. Gente, boa tarde a todos. É muito bom ver a participação. A gente queria ver essas carinhas pessoalmente, né, Márcio? Trabalhamos muito para isso nos 2 últimos anos, 2 anos pensando detalhadamente para que a gente tivesse, inclusive, a presença do meu querido orientador de doutorado, Carlos Costa, aí em Juiz de Fora. Ia ser uma honra ter todos vocês aqui. Mas o Covid falou para a gente deixar para o ano que vem, então a gente vai deixar para o ano que vem. Então, nesse primeiro momento, quando a gente pensou, né, no Congresso, em todos os detalhes do Congresso, a gente escolheu desenvolver esse painel de abertura com a temática Estratégias para um Destino de Sucesso, que era a temática que a gente ia orientar todo o Congresso presencial aqui em Juiz de Fora, que a gente gostaria de trabalhar, levando em consideração o levantamento que a gente fez junto aos conventions, né, gestores de destinos e todo o trade turístico, sobre a importância da gente pensar em estratégias, inovações, ouvir uns aos outros com relação a como a gente poder gerir um destino turístico. E aí, é com grande satisfação que nessa tarde podemos conversar sobre os temas que nós escolhemos, agora nesse 12º Congresso Brasileiro de Convention and Visitors Bureau online, e deixar muito claro que esse tema ele foi escolhido porque a gente sabe que nos diversos âmbitos, setor público, privado, pesquisas acadêmicas e principalmente nos conventions, é isso que a gente busca diariamente, né? E quando falamos em estratégias para um destino de sucesso, deve ficar claro que qualquer trabalho desempenhado deve ser de forma coletiva. Tradicionalmente, costumamos dizer que o tripé do turismo é formado pelo setor público, o setor privado e a comunidade. Eu passei a minha vida, né, doutorado, mestrado, na graduação, sempre escutando a importância desses 3 atores. Entretanto, aqui eu trago mais uma vertente que a gente necessita e muito aqui no Brasil, um olhar mais pontual sobre a questão também da necessidade nesse tripé, a gente incluir mais um pé, né, que é a academia. A gente pensar no âmbito das pesquisas, de como a gente necessita da academia e da pesquisa para que a gente possa trabalhar. Talvez esse seja um dos grandes erros que muitos dos destinos cometem, é tentar atuar às cegas, né? Sem saber ao certo para onde ir. Então, são através de estudos científicos e avaliações constantes do cenário turístico feito pelas universidades que podemos conseguir encontrar as estratégias as estratégias corretas para, de fato, a gente conseguir um destino de sucesso. E aí, quando a gente fala em destino de sucesso, eu acho que isso aqui, para todos, a maioria que está aqui presente, né, são todos do nosso setor. Quando a gente fala em destino turístico de sucesso, a gente precisa falar daquela palavrinha mágica, né, que é a sustentabilidade. E a sustentabilidade ela tem que estar em todos os ambientes, no econômico, no ambiental, no social, no cultural, que consegue fazer da atividade turística aquilo que a gente busca, que é um vetor, né, para o desenvolvimento. E aí, a distribuição de renda, geração de emprego, valorização do patrimônio natural e artificial do destino, essa é alguma das vertentes que a gente quer trabalhar e a gente fica buscando essa fórmula mágica. E acredito que essa fórmula mágica está exatamente em momentos como esse, onde a gente pode trocar conhecimento aqui entre os diversos atores, que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem excelentes experiências para nos passar. Mas ninguém melhor para poder falar com grande conhecimento sobre isso do que o meu professor orientador de doutorado, senhor Carlos Costa, que é professor catedrático e diretor do Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro.
é doutor e mestre em turismo pela Universidade Surrey, no Reino Unido, e licenciado em Planejamento Regional e Urbano pela Universidade de Aveiro. É diretor do Programa Doutoral em Turismo e coordenador do Grupo de Investigação em Turismo e Desenvolvimento do Centro de Investigação em Governança, Competitividade e Políticas Públicas. É editor-chefe da revista Turismo e Desenvolvimento, que agora está na Scopus, né, Carlos? É editor associado da Turismo Review, também revista renomada, e do Journal of Destination Marketing Management. É regularmente membro das equipes de avaliação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e é relator da Agenda de Investigação e Inovação da Fundação para Ciência e Tecnologia, FCT, e ainda diretor técnico científico da empresa Spin-Off em Turismo e Detour Unique Solutions. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Thaís. Muito obrigado, Márcio. E antes de cumprimentar todos os presentes, gostava de dizer ao Márcio que eu gostava de fazer aqui uma apresentação e, portanto, preciso de permissão para poder partilhar o PowerPoint. Não sei se, entretanto, o Márcio me consegue fazer isso, que eu tenho aqui alguns slides para passar. Enquanto... Sim. Só enquanto o Márcio te libera para a apresentação, Carlos, eu vou apresentar os demais e aí a gente retoma a palavra para a sua apresentação. Pode ser? É uma boa ideia, Thaís. Exatamente. Assim o Márcio tem tempo para me conseguir dar autorização. Muito obrigado. Bom, para representar a iniciativa privada nesse importante tema, convidamos o anfitrião do evento, nosso atual presidente do Brasil Convention and Visitors Bureau, senhor Márcio Santiago. Márcio é advogado, empresário, diretor da Multistar Promoções e Eventos, ex-coordenador de projeto da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, com MBA em Economia, ex-presidente da Federação dos Conventions do Estado de São Paulo. Obrigada, Márcio, pelo convite. Seja bem-vindo ao painel. Bom, e para a gente finalizar... Obrigado, Thaís. Estou passando, que o tempo está correndo, estou passando. Vambora. E para completar, né, com chave de ouro, convidamos o presidente da Embratur, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, representando o Poder Público Federal, Gilson Machado Neto. Gilson é pernambucano, nascido na capital Recife. Sua formação é em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atua há mais de 30 anos no setor turístico, com negócios localizados em São Miguel dos Milagres e Porto de Galinhos, 2 paraísos, né? É membro do trade turístico da Rota dos Milagres e do Convention and Visitors Bureau de Maragogi. Presidente da autarquia, também possui experiência como produtor de eventos e no ramo de radiodifusão, sendo apresentador de um programa voltado para atividade turística na região Nordeste. Antes da nomeação na Embratur, Gilson já atuava na administração federal como secretário de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente. Seja bem-vindo, senhor Gilson. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde a todos. Eu quero saudar ao Márcio, quero saudar também a todos que estão me ouvindo agora, que a gente sabe do desafio que o Brasil tem no setor do turismo. A gente sabe que o desafio que o Brasil tem após uma pandemia que, graças a Deus, espero esteja chegando já a termo. Eu não tenho dúvida, Thaís, que a gente vai passar por isso daí e que nós seremos o país número 1 do mundo para turismo de natureza. Nada se iguala ao nosso país. E quem está dizendo isso não é o presidente da Embratur, não é Gilson Pousadeiro, São Miguel dos Milagres, não é Gilson Radiodifusor, não é Gilson Pecuarista, não. Quem está dizendo isso é o mundo. É a Organização Mundial do Turismo, é o Google, que eu tive acesso a informações do Google Internacional, de qual, em 2019, durante o mês de maio, de cada 100 procuras por turismo no mundo, apenas 10 eram por turismo de natureza. O resto era Paris, Disney World, turismo de negócios, business, enfim,
todo o arcabouço turístico que existe, que todo falar sobre isso daí é chover no molhado, que todo mundo aqui sabe o que é isso. Hoje, maio de 2020, quem está dizendo não é Gilson Machado da Embratur, não. É o Google. 54% das buscas por férias, por turismo, é turismo de natureza. Então, eu não tenho dúvida, professor Carlos Costa, que também vai fazer parte do debate conosco, meu amigo Marco Santiago, grande presidente do Convention Bureau, que está organizando esse 12º Congresso Brasileiro de Convention Bureau, que a gente tem muito que desenvolver e vamos sim lutar juntos, porque infelizmente o nosso governo, os governos até hoje só fizeram atrapalhar o setor do turismo. Você vê, para você fazer um hotel, você precisa mais de 200 licenças. A dificuldade que tem para você ter crédito é impressionante. E esse governo sabe disso, está lutando contra isso. Está lutando contra o irrisório número de 6 milhões de turistas que o Brasil recebe internacionalmente, que infelizmente a gente está de mãos atadas hoje, porque a MP foi desvirtuada do jeito que foi sair do Congresso, e hoje eu estou sem poder fazer nem comprar uma passagem para ir para a Argentina. Estou sem poder fazer nenhuma ação no exterior. Temos que reconstruir o turismo, temos que aqui as pessoas que dizem que são a favor do turismo realmente façam atos que conduzam a isso. Não adianta você dizer que é a favor do turismo e quando chega na hora de você fazer uma votação no Congresso, você deixa a Embratur sem recurso. Você deixa o turismo brasileiro totalmente amarrado. Então, nós temos sim que construir todos nós, não apenas Gilson e as pessoas do governo, mas a sociedade como um todo, e dar a importância que o turismo merece, que o nosso presidente já tem mostrado isso daí em atos concretos. Muito obrigada, Gilson. Eu vou passar a palavra para o professor Carlos Costa, que vai fazer uma breve apresentação para que a gente possa contextualizar os presentes aí sobre a nossa temática, que é a estratégia de um destino de sucesso. Vamos lá, professor? Vamos lá, Thaís. Então, muito boa tarde a todos. Já quase boa noite em Portugal. Estamos 4 horas à frente, a escuridão está a chegar, ainda está um belíssimo sol. Não é por acaso que os portugueses tanto procuram o Brasil. Aí há mais sol, mais calor, um excelente país que todos nós gostamos de visitar. Bom, boa tarde a todos. Deixem-me obviamente, cumprimentar o Márcio Santiago, presidente do Convention Bureau. É um prazer, é sempre um prazer estar nestes congressos. É a segunda vez que eu estou. Vou muitas vezes ao Brasil e ao Rio de Janeiro também, a Brasília. E é um prazer, obviamente, agora estar virtualmente. Seria um prazer maior, obviamente, se estivesse fisicamente, que o Brasil é um país muito simpático. Cumprimentar o presidente da Embratur, Gil Machado, é a primeira vez também que estou, enfim, numa fala com ele. Desejar-lhe o máximo de felicidades. Quem está em órgãos dirigentes, como nós dizemos aqui em Portugal, não sei se no Brasil também dizem, apanhou uma fava. Isto é, apanhou um momento complicado, muito complicado para se gerir, porque o turismo é complicado e nesta fase o turismo é complicadíssimo, como todos nós sabemos. Nunca imaginámos nós, em todo o mundo, que de facto o turismo pudesse vir a passar por uma situação destas. Nós nas aulas teóricas, nas nossas aulas, dizíamos aos nossos alunos, imaginem uma situação hipotética em que deixava de existir turismo no mundo, que era uma situação meramente hipotética. Era impossível parar o setor do turismo. E aquilo que nós vemos é que o setor do turismo parou. Os aviões aterraram, pararam completamente e o setor está, digamos, confinado há muito tempo. Uma saudação também à Thaís Lima, que de facto é uma grande presidente de Juiz de Fora, aliás, acabou de ganhar mais um prémio, portanto, muitos parabéns pelo feito. E também nossa investigadora aqui na Universidade de Aveiro, nós temos muito gosto, já fez uma excelente tese de mestrado e agora está a fazer uma excelente tese de doutoramento, em breve terminará, dará à luz uma belíssima tese com toda a certeza. Então, se me permitirem, eu vou projetar aqui alguns slides só para me ajudarem nesta apresentação. Imagino que já os estejam a ver em termos de apresentação. E gostaria... Estão a ver, não estão? Muito bem. Então, vamos a isto. Aquilo que eu vos gostava de falar, enfim, gastar cerca de 10, 15 minutos no máximo, foi esse o tempo que me deram, é falar naquilo que são, o que está a crescer e aparecer como sendo destinos de sucesso
E nesta vertente de destinos de sucesso, que papel é que os Convention Bureau, de facto, podem desempenhar? Aliás, eu vou ter 2 apresentações, uma agora, outra mais logo, sobre a questão das cidades como motor de desenvolvimento do turismo, e vai ser, obviamente, um grande prazer abordar estas temáticas, porque aquilo que eu acredito fortemente é que o turismo está a mudar. O turismo já estava a mudar no período anterior à pandemia, sob o ponto de vista de motor económico, isto é, as cidades, e em particular nesta vertente os Convention e Visitor Bureau, têm um papel muito importante e na fase da pós-pandemia maior vai ser esta importância. Aquilo que eu queria fazer são 3 pontos rápidos, dizer assim, quais são os novos desafios que se colocam ao turismo e aos Convention and Visitor Bureau, depois como inovar e melhorar a competitividade e depois concluir com um slide, apenas um slide, para dizer quais é que são os objetivos dos novos desafios. Então, comecemos pelo primeiro e vamos falar dos novos desafios que se colocam ao turismo e aos Convention Bureau. Bom, como eu há pouco estava a dizer, estamos numa fase atípica. Era impensável imaginar que o turismo alguma vez iria parar, que os aviões iriam ficar restritos aos aeroportos. Todos nós sempre pensámos, obviamente, e observávamos que os aviões nunca parariam, os aviões estavam no ar. Aliás, são um sinal, claramente, da liberdade de movimento que tem vindo a ser conquistada pelos seres humanos. Esta pandemia do Covid-19 está a fazer isto. Parou o turismo, mas, obviamente, parou toda a atividade económica. E, nomeadamente, a atividade económica que irradia a partir do turismo. Há agora muitas outras atividades a começarem a crescer, mas, de facto, na área do turismo, nós estamos ainda com uma situação de praticamente estagnação total. E, atenção, a recuperação não vai acontecer tão cedo. Aquilo que, obviamente, nós sabemos é que a recuperação do turismo depende da chegada das vacinas. Porque com as vacinas haverá imunidade, com a imunidade nós estaremos livres do problema do contágio e, como tal, iremos começar novamente a viajar. Mas, para isso, precisamos ter imunidade. Sem a chegada das vacinas, esqueçam, não teremos turismo. Ora, aquilo que vai acontecer, obviamente, e reparem neste gráfico, isto são um conjunto de projeções que existem de várias entidades. Eu utilizei esta, que documenta, estes são os países da Europa, e reparem, a Europa, na fase da pandemia, nós tivemos a primeira fase na China, localizada em novembro, dezembro. Depois, por que eu quero fechar tudo? Para poder fazer o print, né? De fevereiro, março, a pandemia chega. Fechar tudo. Agora, a pandemia, né? Há pessoas com o microfone ligado e assim é difícil conseguir chegar. Mas eu vou tentar. A partir de março, a pandemia, março, abril, chega em grande força, infelizmente, à Europa. E a Europa está na segunda fase, digamos assim, da pandemia. A terceira fase da pandemia é aquela que vocês estão a passar nas Américas e aquilo que está a acontecer na Ásia, na Índia e em África. Portanto, vocês estão, digamos assim, atrasados, mas de facto a sofrer a pandemia numa terceira fase. Ora, enquanto que as Américas estão, neste momento, o caso do Brasil, dos Estados Unidos, o caso do Peru, etc., estão ainda em força na primeira fase da pandemia, nós, neste momento, na Europa, estamos a começar com a segunda fase da pandemia. O inverno está a chegar, acabou o verão, o outro... Só para terem uma ideia, em Portugal nós tínhamos conseguido estabilizar em cerca de 100 novas infecções por dia e, neste momento, já chegamos às 600 e estamos a atingir as 700 infecções por dia. Ora, isso num país com 10 milhões de habitantes é muito. Mas Portugal tem esta dimensão, França uma dimensão muito maior, com cerca de 10 mil novas infecções por dia. E, portanto, a situação está claramente a complicar-se dia a dia. Bom, aquilo que está pensado é que, mesmo assim,
a Europa conseguirá estabilizar quando chegar a vacina e chegar a primavera. Portanto, por volta de fevereiro, março do próximo ano, nós conseguiremos ter uma situação mais estabilizada. E ao termos esta situação mais estabilizada, as viagens dentro da Europa vão começar a crescer. E depois, no segundo semestre de 2021, então, as viagens começarão da Europa para fora a aumentar, porque, entretanto, ao nível do Brasil, do Peru, da Argentina, dos Estados Unidos, entretanto, já tiveram passado a primeira e a segunda fase e, portanto, os números vão começar a estabilizar e começaremos a crescer, então. Bom, esta dimensão, portanto, de uma recuperação do turismo ao nível do Brasil, é algo que tem que ser pensada de uma forma muito rápida. Eu estive a ler, antes enfim, nos últimos dias, de começar esta apresentação, algumas das que são as políticas do Brasil na área do turismo, e nomeadamente algumas desafirmações do presidente Embratur, Gil Machado, que está aqui no nosso painel, e do Márcio Santiago, e aquilo que realmente vocês pensam é algo que tem que ser levado muito a sério, que é o grande objetivo no curto prazo é fazer com que o setor não vá à falência. E não ir à falência significa atacar rapidamente aquilo que são as empresas do setor para que elas consigam sobreviver durante esta fase. Bom, isto significa o quê? Deixem-vos dizer que a Comissão Europeia encomendou-me a mim um trabalho para avaliar o impacto do Covid-19 em Portugal e ajudar a Comissão, sou consultor para a Comissão Europeia, a definir aquilo que vão ser os financiamentos para os próximos 10 anos, 2020 a 2030. E a ideia é como é que nós conseguimos injetar rendimento rapidamente no setor, de forma a fazer com que as empresas não colapsem e que depois arranquem rapidamente a partir de meados do próximo ano. É um trabalho que eu estou a fazer como consultor para a Comissão Europeia. Existe mais uma pessoa a trabalhar, um perito a trabalhar o Brasil e um outro a trabalhar a Grécia, porque de facto ao nível do Mediterrâneo é que nós temos grandes problemas. Bom, voltando a este slide, o Brasil é claramente um dos gigantes em termos de eventos profissionais que são organizados, conventions e visitor bureau, nomeadamente porque o Brasil tem quase 220 milhões de habitantes. A escala que nós temos na Europa é completamente diferente. Veja-se que Portugal tem 10 milhões de habitantes, mas veja-se que no top 20 dos países, com 10 milhões de habitantes, Portugal em 2015 estava em 12º, o Brasil em 11º. Portanto, isto significa que o Brasil tem um potencial de crescimento que é qualquer coisa de excepcional e que pode e deve vir a ser utilizado no futuro. Então, entrando na segunda parte da apresentação, deixem-vos dizer como é que eu vejo que os convention e o Visitor Bureau podem entrar nesta área para aumentar a inovação e a competitividade do setor. Bom, estas são as áreas que tradicionalmente, eu piquei isto de vários locais, de várias situações no mundo inteiro, onde se fala daquilo que são as principais funções das DMOs, Destination Management Organizations, ou, neste caso, Convention and Visitor Bureau. E aquilo que são as vossas tradicionais funções dos Convention Bureau estão fundamentalmente no ponto 2 e 3. Isto é, os Convention Bureau desenvolvem produtos e tratam de marketing, de promoção e de vendas. Esta é, digamos assim, a área central de atuação dos Convention Bureau. No entanto, para um futuro próximo, vocês vão ter que dar um salto. E vão ter que dar um salto no sentido de entrar nos pontos 1, 4 e 5. Porquê? O ponto 1 tem a ver com a investigação e com o planeamento. Repare-se que, e eu vou-vos mostrar já de seguida,
não é apenas uma questão meramente neoliberal de termos empresas isoladas a tratarem dos seus negócios. Isso é fundamental. Portanto, o mercado, o conceito de mercado, é um conceito fundamental no qual nós acreditamos. No entanto, temos que tomar em consideração que, no setor do turismo, a maior parte das empresas são de muito pequena dimensão. Daí que as vantagens económicas do turismo crescem não apenas e aparecem, não apenas da individualidade de cada uma delas, isto é, da sua soma aritmética, mas temos que pensar naquilo que é a soma geométrica. Isto é, se nós conseguirmos fazer um bom planeamento das ações, aumentar o efeito multiplicador. Ora, com isto nós entramos no ponto número 4. Para se aumentar a rede, e já vamos falar de redes, para se aumentar a rede de atuação, é como um motor no carro. Nós não precisamos apenas de combustível no motor, nós precisamos que o motor esteja afinado, que esteja todo integrado um no outro. Ora, a dimensão da relação com a comunidade é fundamental. E porquê? Já vos vou mostrar daqui a pouco. Porque o turismo é de empresas, mas é de empresas territorializadas. Os territórios em si são as marcas, não são apenas produtos. Um convention, um congresso, um evento, não é apenas isso. É um congresso num território. Pode ser no Recife, em Brasília, pode ser no Rio, e esse congresso moldado no território é que dá origem a um produto. Então, ligue-se. Ponto 1, é preciso fazer o planeamento e, ponto 4, ligá-lo com a comunidade e daí, ponto 5, ligá-lo então com o motor do negócio, que é a relação com os visitantes. Estas são as funções modernas que os Convention Bureau devem ter. Por um lado, logo em cima, é de serem um interlocutor. Vocês precisam de estar unidos também. O efeito de rede não é apenas da economia, é o efeito do próprio associativismo, porque podem criar produtos integrados do Rio de Janeiro, com Brasília, com o Nordeste, etc. Portanto, é preciso ser-se interlocutor com o governo para se conseguir construir esta rede nacional. E depois todas as outras funções que aqui estão, nomeadamente a promoção das receitas, liderar o marketing, serviços, coordenação de atividades, promover o impacto, etc. Portanto, estas são as novas funções. Estas novas funções têm a ver com isto, que é algo que nós fazemos muita investigação há muitos anos. Eu próprio doutorei-me em 1996 nesta área e daí tenho orientado muitas teses de doutoramento sobre redes. E porquê redes? Uma vez mais, porque o turismo tem uma economia de empresas, precisamos de ligar as empresas. Se elas estiverem bem ligadas, nós aumentamos o negócio e esse negócio tem que ser, uma vez mais, territorializado. Esta situação das redes é uma situação que tem vindo a ser estudada aqui em Portugal, em vários locais, e que a Thaís fez uma belíssima tese de mestrado nesta área sobre Juiz de Fora e está a tentar introduzir uma nova visão de economia, de gestão territorializada para Juiz de Fora. Então, só mais 2 slides, este e o próximo. O que é que nós temos que fazer nesta área? Este é um modelo que eu desenvolvi, eu já o tinha desenvolvido em novembro, dezembro do ano passado e foi publicado em janeiro. Ainda a pandemia não tinha chegado. Não tenho nenhuma arte de adivinhar o que vai acontecer, mas aquilo que há muito, de facto, defendo e que agora com a pandemia tem uma particularidade muito grande, é isto que está aqui neste modelo, que é um destino de sucesso, que é aquilo que nós temos no centro, um destino de sucesso, ele será se for único, diferente, se for excitante, se for marcante. E agora, eu coloquei em vermelho, tem que ser seguro. Tem que ter segurança. A segurança não é apenas a segurança física. Nós estamos habituados muito à segurança física. Hoje a segurança é uma segurança que tem a ver com saúde.
Ora, este destino tem que ter duas componentes. A componente que está no topo, na parte de cima, diz que nós temos que desenvolver novas formas de economia. E a nova economia e a nova gestão têm a ver com aquilo que aqui está indicado. Tem a ver com isto, redes e itinerários. Nós temos que ter uma nova economia de redes e itinerários. Temos que olhar para a capacidade de carga dos sistemas e temos que ter um novo marketing. Um marketing que de facto seja impactante e que consiga aquilo que se chama na literatura anglo-saxónica brand love marketing. É o marketing impactante, aquilo que chama a atenção das pessoas e as pessoas querem adquirir. Ora, para além desta economia, os destinos o têm que ter é esta dimensão territorial. Temos que planear os territórios. E planeá-los de que forma? Planeá-los de uma forma física. Planeá-los inovando. E planeando-os, trazendo aqui a participação pública e a participação social. Portanto, aquelas novas funções que eu vos apresentei relativamente aos Convention Bureau estão, digamos assim, canalizadas para toda esta dimensão que aqui está. Só para concluir, quais são as mensagens principais que nós entendemos que o Brasil precisa de fazer, é isso que nós estamos a fazer na Europa, é isso que eu estou a recomendar à Comissão Europeia como perito. Primeiro ponto, evitar a falência das atividades dos empresários que estão no terreno. Neste momento, o ponto número 1 é levar oxigênio para que, de facto, as pessoas não vão à falência. Segundo ponto, para agora e para o futuro, encurtar a cadeia de produção e procurar novas operações turísticas. Deixem que vos diga isto. Em Portugal, começamos a trabalhar nesta área e somos claramente um caso de sucesso nessa vertente. Porquê? Porque só para vocês terem ideia, a região norte e a região centro de Portugal nunca tiveram tantas taxas de ocupação na hotelaria tão elevadas como agora durante o Covid. Pela primeira vez conseguiu atrair gente, muitos visitantes. E porquê? Porque, de facto, esta fase é a fase do descongestionamento. E os destinos com menor número de pessoas são aqueles que estão, de facto, a crescer. Nós, em Portugal, tivemos apenas um grande impacto durante o Covid. Estamos a ter, no caso do Algarve, mas mesmo assim, as taxas de ocupação no final do ano poderão chegar a cerca de 40%. Quase 50% em alguns locais. O que significa metade dos negócios. Ora, metade dos negócios nestas regiões que dependem exclusivamente do turismo não é mau. Atenção, claro que é muito mau para o negócio, mas consegue aguentar o negócio e relançá-lo no próximo ano de 2021. Terceiro ponto, associar a economia do turismo aos seus territórios. Último ponto, este é para o Brasil, obviamente, e para o presidente Gil Machado, da Embratur, é reorganizar as operações dos órgãos do turismo como a Embratur. Se entrar nesta área, como nós estamos a recomendar à União Europeia, à Comissão Europeia para fazer, nós então conseguiremos aguentar esta fase do impacto e depois, obviamente, conseguiremos relançar as atividades no futuro. E vou terminar aqui esta minha apresentação. Muito obrigado a todos. Excelente, professor. Obrigada pelas palavras aí. Eu vou já deixar o Márcio continuar direto, né, levando em consideração todo o panorama apresentado pelo Carlos. O professor Carlos sempre fala com muita propriedade, né? Mas eu gostaria de passar a palavra, Thaís, se você me permite, para o presidente da Embratur, porque ele também tem uma agenda pesada e ele está precisando se manifestar e fazer as considerações dele. Por favor, presidente Gilson. Presidente Márcio, eu quero pedir desculpa antecipado, porque eu tenho um voo daqui a pouco, estou indo para Brasília, e essa semana o rojão vai ser pesado. Vamos fazer uma agenda na Amazônia também, fazer a agenda no Nordeste, enfim. Nós temos um desafio muito grande. Como o
manter os empregos, manter as empresas saudáveis é condição sine qua non para você continuar sobrevivendo. E eu não tenho dúvida que o Brasil é o país que está se saindo melhor na manutenção dos empregos dos países turísticos. Eu estava conversando com o Manuel Linhares, a quantidade de demissão que teve no setor hoteleiro, no setor de restaurante, de bares. Enfim, a gente sempre fazendo um parâmetro, né, com outros países. Tem países que tiveram acima de 60% de demissões dos empregos, 55%. Aqui nós não passamos ainda de 25% as demissões no setor. Isso daí graças a várias ações que o governo Bolsonaro, o governo tem feito. Por exemplo, várias MPs para salvar os empregos. A MP que manteve o fluxo de caixa, você podendo honrar as reservas ou então você devolver apenas após 12 meses. A MP agora que disponibiliza mais de 5 bilhões do Fungetul para as empresas do turismo e agora mais destravada com as garantias do crédito e várias outras ações. Outra coisa que eu queria concordar com o professor, que a gente tem que reorganizar, reestruturar o governo como um todo, somente na parte do turismo, porque os governos até hoje, o que fizeram com o turismo brasileiro foi atrapalhar o turismo. Não é fácil você ser proprietário de um hotel hoje. Quem é do trade, quem é do ramo, sabe o que eu estou falando. A quantidade de licenças que você tem que dar a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Tem que ser muito mais simplificado. Eu sei que a gente está fazendo o dever de casa. O Brasil, se o professor Márcio, eu queria passar um dado para ele, o Brasil ele recebe muito poucos turistas com o potencial que ele podia receber, principalmente turistas externos, né? Professor Carlos, perdão. Porque você veja bem, em 1966, eu vou dar esse dado, o Brasil tinha 90 milhões de habitantes, o mundo emitia 400 milhões de turistas e nós recebíamos 4 milhões de turistas ano internacionais. Na época, o avião era o Constellation, que era motor a pistão ainda. Os primeiros aviões a reação estavam aparecendo, como o DC-8, como o Caravelle, como o Boeing 707, enfim. E o Brasil recebia 4 milhões de turistas. Hoje, na época da internet, da Booking, da TripAdvisor, de todas as facilidades para emissão de passagem, para reserva, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. O mundo emite 1,5 bilhão de turistas internacionais. E nós recebemos apenas 6 milhões e meio. Não conseguimos passar a casa dos 7 milhões. Então, tem algum erro aí. Se nós tivéssemos tido, pelo menos, um crescimento inicial, éramos para estar recebendo hoje 15 milhões de turistas. Então, nós, apesar de termos um turismo interno forte, né, em torno de 90 milhões de turistas, que eu digo está salvando os empregos atualmente. Você vê já os últimos fins de semana mesmo, o 7 de setembro mesmo, foi lotado, praia, os hotéis do Nordeste todos lotados, e gradativamente está subindo. Mas a gente tem sim que fazer o Brasil ser um turista, ter um papel na parte internacional, porque o mundo todo tem vontade de conhecer o Brasil. Temos que fazer uma campanha mundial, colocar o Brasil na prateleira. O México, todos sabem, é mais violento do que o Brasil. O professor Carlos, ele sabe disso. E por que o México recebe mais de 30 milhões de turistas internacionais anos? Porque ele tem dinheiro para divulgar. O ano passado, a Embratur teve 8 milhões de dólares para fazer atividade meio e atividade fim. Como é que se pode colocar um país do tamanho, um continente feito o Brasil na prateleira com esse valor, com esse orçamento? Então, nós estamos, sim, lutando por isso. Infelizmente, não conseguimos o recurso agora, no primeiro momento, na medida provisória. Transformamos a Embratur numa agência. Estamos sobrevivendo com o restante que sobrou da MP, com muita austeridade, dando valor a cada centavo que nós recebemos e com muita criatividade também. Com os embaixadores do turismo, que são pessoas famosas, celebridades mundiais, que emprestam seu nome, dão de graça suas redes sociais para divulgação. Estamos fazendo também várias ações junto à contratação de inteligência, por exemplo, a IATA Amadeus, a ICCA, que a gente não tinha nenhum parâmetro para estudar antes. Então, temos fazendo publicidade em veículos de comunicação locais, por enquanto, e estamos focados no momento agora de divulgação do brasileiro conhecer o Brasil. O que é ser brasileiro? Ser brasileiro
é você morar num lugar ao lado sempre de um destino incrível. Ser brasileiro é você morar onde o mundo sonha em tirar férias. Sim, sonha. Porque o mundo já conhece Paris, o mundo já conhece Disney World, etc. Mas o Brasil hoje é um sonho de consumo do mundo todo, principalmente na parte de natureza. Porque nós somos o país, volto a dizer, mais preservado do mundo. Um dos nossos maiores trunfos, um dos nossos maiores bens é a nossa natureza preservada. Que o mundo todo insiste em dizer que o Brasil ele não preserva, mas eu, graças a Deus, tive a oportunidade de defender várias vezes, com números, inclusive com imagem de satélite da própria NASA, mostrando que países que falam do Brasil não têm nem 14% do seu território preservado, e a gente tem em torno de 66% do nosso território preservado. Enfim, eu quero dizer que nós estamos fazendo o nosso dever de casa, vamos sim apresentar melhoras, já estávamos apresentando melhoras no ano passado. No ano passado, o PIB do turismo cresceu 2,6%, enquanto o PIB nacional cresceu 1,1%. Então, crescemos mais do que o dobro do PIB. E nós teríamos ultrapassado a barreira dos 7 milhões se não fosse a Argentina, que todos sabem que está vivendo uma crise bíblica com a democracia, né, que foi instalada lá. Infelizmente, o argentino hoje, todos sabem também, se ele quiser vir de taxa sobre qualquer consumo que ele tiver aqui. Então, estão fazendo tudo, né? Isso daí, para mim, é escalafobético, né? Mas, infelizmente, estão fazendo isso. E nós teríamos, sim, ultrapassado todos os países do mundo, com exceção da Argentina, nós tivemos um incremento no número de turistas no ano passado. Então, é isso. Eu vou me despedir por aqui. Eu quero agradecer a oportunidade ao Márcio e ficar muito feliz de ter escutado as observações do professor Carlos Costa e a da Thaís também, do Convention Bureau de Juiz de Fora, e dizer que a Embratur está de portas abertas para o trade, para os empresários, para as secretarias de turismo, enfim, para todos que queiram ter um parceiro, né, aqui que torce pelo Brasil e que é um vibrador que vibra pelo país que tem. E outra coisa, é muito gratificante. Eu tenho uma gratidão muito grande ao presidente Bolsonaro de ter me dado a oportunidade de ajudar o meu país, de ver um presidente que está recuperando a autoestima do brasileiro. Não adianta o Brasil ter o valor que o México tem de 500 milhões de dólares se nós temos 11 milhões de brasileiros viajando para o exterior que falam mal do país da gente, que não tem orgulho da sua pátria. E isso, esse governo, o nosso país, está resgatando, sim. Eu vou ter que me despedir e muito obrigado. Gilson, será que eu posso te colocar duas perguntinhas que estão aqui? Olha, infelizmente se eu perder o avião, eu vou perder a minha agenda que eu tenho, entendeu? Eu queria, se você quiser deixar a pergunta, eu posso responder mais tarde. Eu lhe mando, você manda para o Rafael. Eu vou fazer o seguinte, eu mando para você, você responde para a gente por WhatsApp aí no caminho e eu passo a resposta aqui para o pessoal. Pode ser? Pronto, você tem meu WhatsApp? Márcio me arruma. Mande que eu respondo por WhatsApp no caminho do aeroporto. Faça até um áudio respondendo. Combinado então. Eu vou aqui conversar com o professor e com o Márcio e a gente vai comunicando com você via WhatsApp para que você não perca o voo. A gente não quer essa responsabilidade, né, Márcio? Tá bom. Tchau. Obrigada aí pela apresentação. Márcio? Pois é. Bom, muito obrigado aí para o presidente Gilson. Sempre muito prazer falar contigo, ouvir o que nós estamos preparando para a Embratur. Da mesma maneira, ouvir o professor Carlos é sempre uma grande satisfação, né? A grande preocupação nossa é com relação sempre como é que o que vai acontecer daqui para frente, né? Como é que as empresas terão que se posicionar e tal. E dentro da nossa pauta, que é a questão do futuro, né? A gente tem, obviamente, que atentar sempre à questão da qualificação e valorizar o nosso segmento, porque às vezes ele não é isso no nível municipal, no nível estadual, às vezes federal, às vezes o turismo fica colocado como num momento, no segundo plano, tá? E é sempre esse processo do resgate da informação e do recurso público ser carreado aí para as nossas empresas, como fomentamos no início com o presidente Melles, que faz um trabalho excepcional junto ao Sebrae Nacional, apoiando as pequenas microempresas
no setor, principalmente no setor de turismo, né, que está, sobretudo, agora sofrendo demais. Eu acho que se as empresas, como o professor Carlos mencionou, forem preservadas, o resto a gente consegue recuperar a contento. Então, acho que isso é o maior desafio, nunca esquecendo da educação, porque a educação, na minha opinião, é a base de tudo. Hoje o turismo não é mais para amadores, você tem que estar se especializando a todo momento, se aperfeiçoando, ouvindo novas fontes, ouvindo pessoas que têm algo a dizer, como o professor Carlos, como o presidente da Embratur, como o próprio Meles, o Alexandre Sampaio e todos vocês que são especialistas nessa área de turismo. Sempre é muito bom a gente estar trocando essa informação, porque é daí que vem a luz, é daí que nós vamos conseguir superar todos os processos. Então, Thaís, eu não queria me estender muito nesse momento do painel, porque a gente já está com o nosso tempo um pouquinho já avançando, entendeu? E já estamos entrando na palestra seguinte, né? Então, agradeço a você, Thaís, para fazer as suas considerações finais aí. Vamos aguardar a boa sugestão que você deu com relação ao presidente da Embratur. Ele mandando para nós aqui, ele já está lá, já me manda, eu já publico aqui, já passo para você, e você retoma a palavra e faz o complemento assim que achar conveniente, tá bom? Então, assim, Thaís, devolvo a palavra a você para nós encerrarmos esse painel e irmos caminhando para o seguinte. Obrigada, Márcio. Eu agradeço aí o presidente da Embratur, né, o professor Carlos, né, pela oportunidade. Uma pena que o tempo é muito curto, a gente tem muita coisa para falar, não é verdade? Mas a gente não ia perder a oportunidade de pedir o presidente para que nos responda as questões que a gente tem aí em pauta. Então, deixo aberto aí para quem quiser fazer as perguntas, entrar em contato conosco. E eu acho que a gente precisa dar uma focada nos eventos, né, Márcio? Porque ele fala tanto em atrair pela natureza, a gente pode atrair pelos eventos, é o papel dos conventions, a Embratur ajudando a gente, o governo ajudando a gente, eu tenho certeza que a gente pode fazer um trabalho excelente. É isso. Carlos, quer finalizar? Não, apenas nesta fase para agradecer, tem sido um prazer, obviamente. O Congresso está a começar e, portanto, nós apenas fomos os agitadores iniciais. Vamos ouvir mais opiniões e, obviamente, é um grande prazer continuar aqui com vocês. Muito obrigado. Ok. Obrigado, professor Carlos. Obrigado, Thaís. Brilhante condução aí. Você é sempre muito simpática e embelezando aqui a nossa reunião. Bom, gente, vamos pular agora para o outro tópico. Eu queria, assim, fazer sem me estender demais, porque o conteúdo que foi produzido nesses últimos tempos, mas, assim, eu não posso deixar de registrar essas reuniões, quando acontecem, elas acabam te absorvendo de um tanto, e essa, em especial, me absorveu e eu fiquei muito feliz de poder ter participado e ter contribuído, principalmente com as pessoas que integraram esse grupo, que vai assumir agora essa próxima palestra, que é a retomada do turismo, contribuições para uma recuperação segura, sustentável e competitiva. Eu já conheci essas pessoas, porque nós já estamos trabalhando no turismo já há algum tempo, mas que coisa fantástica, pessoal, que coisa maravilhosa você conviver com gente do quilate que eu convivi, a gente começava a conversar, uma reunião que era para ser 40 minutos, de repente nós estamos falando 3 horas, e nós fizemos isso várias vezes. Nós estamos conversando 2 vezes por semana, durante 3 horas cada reunião dessa, 2 horas, e com gente de uma capacidade de conhecimento, sabe, enfim, simpatia, de competência, um misto, e foi assim um prazer. E eu sinto ter terminado o trabalho. Eu vou inventar outro para nós fazermos. Bom, mas com essa questão da pandemia, tudo nós ficamos de cabeça para baixo. O que vai ser do turismo? O que vai acontecer conosco? E eu comecei a imaginei no plano Marshall, fui lá atrás falar sobre isso, pesquisei um pouquinho, reuni com a diretoria do Brasil CVB. Gente, nós precisamos pensar, enquanto Convention Bureau, como é que nós poderíamos contribuir, e a partir daí nasceu a ideia de convidarmos 3 pessoas importantíssimas no cenário nacional do turismo. Um deles, o Márcio Favila, que eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre ele, um pouquinho mais, a Maria Luísa Leal e também a Carla Naves. 3 criaturas maravilhosas e que tive o prazer de conviver com eles esse tempo todo.
Tá? Então, assim, sem me alengar demais, eu vou passar a palavra para o Márcio Favilla, que todo mundo já conhece, mas eu vou falar um pouquinho da história dele. O Márcio, ele é economista, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado no Instituto de Estudos Sociais, IAIA, na Holanda, foi secretário executivo do Ministério do Turismo e da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República e diretor executivo da Organização Mundial do Turismo, a OMT. É membro do Conselho, dos Conselhos Municipais, dos Conselhos de Turismo e de Relações Internacionais da Associação Empresarial e Comercial de Minas, a ACEMINAS, do Global Travel Tourism Resilience Council da Jamaica, na Academia Brasileira de Eventos e é membro fundador da Associação Brasileira de Economistas para a Democracia, do Climate Friendly Travel Think Tank de Malta. Ok? Eu vou passar a palavra para o Favilla. Vocês conhecem ele, é uma pessoa extraordinária, mora em Madrid, está falando diretamente de Madrid para nós aqui, e é um prazer, Favilla, tê-lo conosco aqui, a quem eu passo a palavra para você já fazer suas considerações sobre esse trabalho que ficou espetacular, e nós vamos começar a divulgar ele a partir de agora, né? E no final eu faço algumas considerações sobre o trabalho. Favilla, a palavra é sua. Liga o microfone, por favor. Alô? Isso. Bom, muito obrigado, presidente Márcio, um prazer estar com todos aí. Muito obrigado pelo convite para participar do evento e especialmente por me dar a oportunidade de trabalhar novamente com Maria Luísa Leal e Carla Naves. Nós fomos colegas no Ministério do Turismo e trabalhamos sob sua coordenação, sua excelente coordenação. É também um prazer ver aqui, acompanhando e participando e também dirigindo os trabalhos, o Roberto Fagundes, que é meu colega, ou eu sou colega dele, no Conselho de Turismo da Associação Comercial de Minas Gerais, e também ver o secretário, ex-secretário Otávio Leite, do Rio de Janeiro, pessoa que há tanto tempo apoia o... Eu vou dar uma retrospectiva assim, internacional, do que colocamos no trabalho, e um pouquinho mais também que não está no trabalho, né? Como sabemos, ano passado foram realizadas quase 1,5 milhão de viagens internacionais, o 10º ano consecutivo de crescimento. Ainda é cedo para antecipar o desempenho do turismo internacional em 2020, mas diferentes cenários indicam uma queda entre 58% e 78% para todo o ano, sendo que, a título de comparação com a crise global de 2008, houve uma queda de apenas 4% no ano seguinte. Como sabemos, o turismo foi um dos setores mais atingidos pela pandemia e a sua importância ficou muito visível para todos os países, mesmo para aqueles com a economia mais diversificada, menos dependente no turismo. Assim, logo de início, as principais organizações globais, como a OMT, voltada para o setor público, e o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, WTTC, voltado para o setor privado, se mobilizaram para que o setor enfrentasse a situação mediante a disseminação de diretrizes para políticas públicas e recomendações para as empresas, como os protocolos de biossegurança. O mesmo fizeram as autoridades nacionais do turismo de países líderes do setor, como a Espanha e o próprio Ministério do Turismo do Brasil, por exemplo, com apoio creditício e a criação do selo Turismo Responsável para as empresas que adotem os protocolos correspondentes. De maneira geral, países de economias avançadas e emergentes também apoiaram o nosso setor com medidas específicas de incentivo e promoção do turismo interno, tais como a França, com a campanha Neste Verão Eu Visito a França, a Itália, com bônus férias de até 500 euros para gasto em hospedagem para famílias com até 40 mil euros de renda anual, a Costa Rica, que passou os feriados, todos os feriados de 2020 e 2021 para as segundas-feiras, e a Malásia, que aprovou uma dedução de até $227 no imposto de renda da pessoa física para gastos vinculados ao turismo. Esses são apenas alguns exemplos e há muitos outros. No mundo inteiro,
se em um primeiro momento era urgente e fundamental a mobilização pela sobrevivência das empresas e preservação de empregos, também era necessário implementar as condições para a retomada das atividades o mais rápido possível. Nesse sentido, devido à importância do turismo para muitas economias, e já com resultados alcançados na redução da pandemia, em 1º de setembro, que é o dado mais recente que temos, já eram 115 os destinos turísticos, quer dizer, países e territórios que haviam levantado parcialmente as suas restrições à entrada de turistas, 28 a mais que em meados de julho, enquanto que 93 destinos ainda continuavam completamente fechados às viagens de turismo, mas eram 115 em meados de julho. Enquanto que muitos destinos, importantes emissores, continuam fechados, desde julho a União Europeia permitiu a chegada de cidadãos de outros 15 países de fora da União Europeia, alguns relevantes emissores de turistas, como Austrália, Canadá, Coreia, Japão e apenas um da América Latina, o Uruguai. Mas a tendência que se vê é de que quanto maior a dependência que o país tenha do turismo internacional, mais cedo são abrandadas as restrições à chegada dos turistas. E há poucos dias tivemos a grata e importante notícia que, a partir de amanhã, os Estados Unidos liberaram voos do Brasil, de países do espaço Schengen, do Reino Unido, da Irlanda, do Irã e China. Mesmo que essa medida, Márcio, venha acompanhada, possa ainda vir acompanhada por condicionalidades, ela em si é muito positiva para a recuperação do fluxo de viagens internacionais e poderá estimular, sem dúvida nenhuma, outros países a avançarem na mesma direção. Por sinal, a China, que também foi aprovada pela União Europeia em 15 de julho para mandar seus turistas, né, ficou ainda sujeita à confirmação de reciprocidade, o que até o momento não ocorreu. Mas vale ressaltar que o turismo interno chinês já recuperou... Oi? Márcio, só um minutinho. Dá uma melhoradinha na sua câmera, tá te cortando bastante. Isso, melhorou muito. Obrigado. Vale ressaltar que o turismo interno chinês já recuperou seus níveis desta época do ano passado, em 100%, enquanto que a China continua fechado para o emissivo e o receptivo internacional. Então, o que seria necessário para a retomada do turismo? Quais são as prioridades? O que se viu e o que se vê em âmbito internacional? Primeiro, o apoio à sobrevivência das empresas e manutenção dos empregos do setor. Segundo, o controle da pandemia. E terceiro, a adoção disseminada e eficaz dos protocolos de higiene e de biossegurança por toda a cadeia de valor do turismo, tendo a digitalização como importante instrumento de apoio. Com essas 3 medidas bem encaminhadas, a confiança do consumidor começa a ser restabelecida. Então, a quarta medida que os países já iniciaram é o foco no turismo interno. Isso é muito claro, como até mesmo falou o presidente da Embratur. Em seguida, e de forma concomitante, a 5ª medida é o abrandamento gradativo das restrições às viagens internacionais, o que permite que as companhias aéreas restabeleçam seus voos. Como a completa superação das restrições e recuperação da confiança somente virão com vacinas eficazes e amplamente disseminadas, é provável que somente a partir de 2022 veremos restabelecimento do fluxo do turismo internacional de forma e patamar mais elevado, mas não ainda nos mesmos níveis de 2019. Algo importante, no entanto, que estamos vendo em países europeus e em outras regiões do mundo é que, mesmo com a implementação dos protocolos de higiene e biossegurança, os riscos de segunda onda estão presentes. Mesmo com resultados expressivos no controle da pandemia, a situação continua a apresentar um certo grau de instabilidade e pode haver reversão em políticas de liberalização adotadas, a exemplo da imposição de quarentenas. É importante ressaltar que, em praticamente todos os países, as restrições às viagens redirecionam parte do fluxo turístico que iria para fora ao mercado interno, que para o Brasil representa um importante esforço no trabalho de recuperação. Por que isso?
Porque nos últimos 3 anos, brasileiros gastaram no exterior 18 bilhões de dólares, ou seja, em média, US$ 1,5 bilhão por mês em suas viagens a lazer e a trabalho. É de se esperar que uma parte expressiva dessa soma, pelo menos 1/3 dela, cerca de US$ 600 milhões por mês ao longo dos próximos 12 meses, poderá ser redirecionada para viagens no próprio país, um valor importante para ajudar na recuperação do setor. Para concluir, como resultado deste período, mas que também são recomendações que eu creio que ficam para o turismo em todo o mundo. Primeiro, um grande avanço da digitalização que já estava em curso. Segundo, seja por questões sanitárias, seja por uma consciência maior com a sustentabilidade, fica uma ênfase maior no controle do fluxo de turistas em atrativos turísticos e mesmo em destinos como um todo, especialmente naqueles onde já se via o chamado overtourism, situação pouco comum no Brasil, mas cada vez mais presente na Europa. E terceiro, o fortalecimento dos mecanismos de governança, em especial, maior colaboração público-privada. E, finalmente, não de pouca monta, também uma maior consciência no mundo inteiro da importância do turismo. Em outros momentos, o turismo sempre mostrou uma grande capacidade de recuperação rápida de crises as mais diversas. Sem dúvida, as pessoas querem voltar a viajar o mais cedo possível, como vimos no verão europeu, na China e no Brasil nas últimas semanas. Quem sabe as condições para uma plena retomada estarão presentes antes. Queremos. Muito obrigado e bom congresso a todos. Muito bem, Márcio. Obrigadão. Eu vou passar aqui para vocês, vou compartilhar aqui com a tela só a nossa capa do nosso projeto. Não sei se vocês já estão vendo aí. Estão vendo? Ainda não. Deixa eu dar uma diminuída. Agora sim. Deixa eu dar uma, Plínio, sempre tem um delay aqui, né? Vamos ver se eu consigo diminuir um bocadinho. Pronto. Essa aí é a capa do nosso trabalho. E, assim, terminando a nossa reunião, hoje ainda ou até amanhã, eu vou passar para todos que fizeram inscrição aqui no nosso congresso, tá bom? Então, essa é a nossa capa. E eu vou interromper para a gente continuar com o nosso papo aqui. Bom, uma outra pessoa que participou de forma muito ativa e que foi um prazerzaço conviver com ela esse período foi a Carla Naves. A Carla é uma pessoa maravilhosa e ela só tem medo um pouco do Covid, mas o resto ela é fantástica e foi um prazer, Carla, estar contigo nesse momento. A Carla Naves, ela é economista, diretora executiva da Agência de Inovação e Negócios, exerceu vários cargos públicos de agente de controle interno na Controladoria do Estado do Paraná, gerente de inovação da Agência de Desenvolvimento Industrial, é diretora do Departamento de Indústrias Intensivas e Mão de Obra do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e diretora de Qualificação Profissional e Produção Associada do Ministério do Turismo. Então, eu passaria a palavra para a Carla para ela fazer as considerações desse trabalho que ela ajudou de maneira muito forte, contribuiu e participou. Carla. Márcio, bom, primeiro eu vou começar te agradecendo porque foi muito gostoso voltar a trabalhar com turismo e da forma como que nós fizemos esse trabalho, ele foi muito gratificante. Também quero agradecer porque eu estou vendo vários pessoas. Eu convivi uma boa parte da minha vida profissional, pessoas, algumas que se tornaram amigas, e isso é muito bom estar reencontrando. E cumprimentar a todos e todas que estão aqui nesse momento nos acompanhando. Bom, o nosso trabalho, ele, além de analisar os efeitos da Covid sobre o turismo mundial, como apresentado pelo Favila, ele também analisou os efeitos sobre o turismo nacional. Isso porque nós traçamos 3 cenários, um de curto prazo, um de médio e um de longo. O que separa esses cenários é a evolução da pandemia. Na sua fase crítica,
a sua desescalada e a imunização em massa. Em cada um desses cenários, a gente vai prevendo como que vai ser a retomada do turismo e o que é que precisa ser feito. O uso do critério da pandemia, ele teve como premissa o fato do turismo ser uma atividade que ela acontece presencialmente, apenas presencialmente, né? E que envolve volume e circulação de pessoas. Esse dia eu estava até pensando, talvez o turismo ainda seja o último dos setores, e isso vai continuar sendo um setor que é tão presencial como é que é o turismo. Principalmente se a gente for pensar em viagem, em lazer, talvez o de negócios pode sofrer alguma mudança agora com a pandemia, no pós-pandemia, e muita coisa vai alterar, vai mudar, acho que para melhor, mas o turismo ainda tem essa característica que ela é muito forte. Bom, quando nós analisamos o turismo nacional, nós partimos de uma consideração que o ano de 2020 ele era um ano que ele iniciou com uma expectativa muito forte de aceleração da taxa de crescimento. Chegada da Covid em março, e ainda, na alta estação, ela quebra essa expectativa, ela forma um novo cenário de crise econômica, com centenas de empresas do setor sendo fechadas, um ambiente de grande incerteza. Quer dizer, já se falou aqui, né, da questão dos aviões, passaram os aviões sem poder levantar voo, os hotéis. Tem uma pesquisa da BIH que mostra que os hotéis chegaram a ficar com 0 de ocupação. Então, a crise no setor, ela chegou muito forte. Isso começou, inclusive, a criar um clima de que o setor de turismo seria o setor mais atingido e o último que sairia da crise. Quando nós olhamos o enfrentamento da crise pelo setor, nós dividimos em 2 momentos. Um momento que é o momento que as empresas elas se dedicam à sua sobrevivência com a preocupação em diminuir os seus custos e com a sua liquidez. O segundo momento, com o setor passando a discutir a reabertura e se preparando para a retomada. As empresas, nesse segundo momento, elas tiveram que rapidamente redesenhar suas estratégias para elas atenderem os protocolos de segurança sanitária, acompanharem as mudanças do mercado para se posicionar de uma forma assertiva e para elas acompanharem as mudanças que estão acontecendo e acontecendo a todo tempo. Muitos dos segmentos eles deram início a uma nova fase com muita criatividade e inovação. Acho que o setor de eventos talvez seja um setor que é um exemplo de como ele buscou rapidamente se reinventar. Tem outros setores, mas talvez o mais forte, e nós estamos vivendo esse momento aqui, a gente pode chamar atenção para o setor de eventos, e acho que vai vir aí algumas formas híbridas de digital com presencial que vão, na hora que o turismo retomar a todo vapor. Nós também consideramos o cenário macroeconômico, que é um cenário de queda de atividades econômicas no Brasil, no mundo inteiro, né? Inclusive no mundo tem um impacto grande no Brasil, de aumento de desemprego, de queda da renda das famílias, de insegurança quanto à manutenção dos empregos, e isso levou à queda do consumo das famílias, que impacta fortemente no turismo e no crescimento da economia brasileira. Só para a gente ter uma ideia, no primeiro trimestre de janeiro, que a gente pega a Covid só em 15 dias,
já teve uma retração de 2%. No segundo trimestre, que a gente tem um mês inteiro de abril, e depois uma retomada gradual, essa queda ela foi drástica, ela foi de 12,5%. Isso fez, inclusive, com que o Banco Central ele fizesse uma revisão da sua projeção do PIB, prevendo uma queda de 6,4% em 2019. E ele não projeta que em 2021 já está com recuperação nos níveis de 2019. Ele projeta, sim, um crescimento, mas ele também alerta para que o crescimento vai ser lento. Elas vão projetando uma queda ainda maior. No caso, por exemplo, do Banco Mundial, ele prevê uma queda do PIB brasileiro de 8%, o FMI de 9,1%. Bom, enquanto que para o turismo é altamente dependente da renda e do consumo das famílias. Então, a expectativa econômica negativa, ela tende a frear a prospecção ao consumo e, com isso, ela traz dificuldade adicional para a retomada dos segmentos que compõem a cadeia do turismo. Por outro lado, o contrário também é verdadeiro. Quando houver uma recuperação, por menor que seja essa recuperação, o turismo ele responde, e ele responde de imediato. E, tradicionalmente, se a gente for olhar o crescimento do turismo, ele sempre, o Fabíola até já colocou isso, ele cresce à frente dos resultados gerais da economia. Então, e aí acho que aqui a gente colide, vamos de encontro ao que o representante da CNC falou. Uma das nossas propostas é que é importante convencer os governos, e aí o governo federal, o governo estadual e municipal, que o turismo ele merece ser tratado e receber um olhar diferenciado nas políticas públicas, porque ele é uma atividade fortemente geradora de emprego em todas as faixas de renda. Ele tem isso em um número significativo de municípios e em diferentes graus de especialização. A gente tem que lembrar sempre que a maior parte do emprego que o turismo gera, ele exige um menor grau de instrução. Então, isso para a economia brasileira e para os resultados sociais, isso é muito importante. Então, outra recomendação é que o turismo, os setores do turismo, eles se juntem, que tenham uma atuação mais conjunta em defesa das políticas necessárias para essa reconstrução, para essa retomada, para assegurar a existência, né, das empresas, a falência. Afinal, essa associação de todos os elos do turismo está representando aí mais de 4% do PIB. Olha, isso tem força para a recuperação. Bom, a gente fez uma agenda grande de ações e de políticas, tanto para o setor público quanto para o setor privado, e que a Maria Luísa ela vai detalhar mais logo em seguida. Mas eu queria retomar um ponto, que foi um ponto já colocado aqui por outras pessoas, mas que é um ponto muito importante nesse momento, que é a confiabilidade na adoção dos protocolos. A mensagem de segurança sanitária, ela tem que ser muito verdadeira. Por mais que exista uma demanda reprimida por viagens, como foi citado agora, o que a gente viu em 7 de setembro, olha, a trocar o conforto e a segurança que se tem em casa, ou deixar de investir na melhoria desse conforto, ele vai pesar na decisão do consumidor na hora que ele for comprar uma viagem. A confiança no destino e no empreendimento, ela vai ser determinante na tomada dessa decisão. Os protocolos, eles contribuem para o controle da pandemia nos destinos. Então, hoje,
as empresas elas passam a ter uma responsabilidade social com esses protocolos. E isso hoje é muito valorizado pelo novo consumidor. Está surgindo um novo consumidor, que é um consumidor que está mais atento às questões, está mais ligado a algumas... valorizando essa coisa da responsabilidade social das empresas. A saúde hoje ela está no topo delas. Então, é importante as empresas, mesmo com as dificuldades financeiras que elas estão, elas terem uma atuação ativa, com campanhas com os funcionários, com a população do destino e com os próprios turistas, passando a importância de ser respeitado as recomendações para controle da Covid. Senão, nós vamos ter muito rapidamente uma segunda onda, se é que nós já saímos da primeira, e ainda de uma forma que pode ser muito brutal e fatal para as empresas. Esse cuidado ele vai repercutir fortemente na imagem do empreendimento, do destino e do país. Então, cuidar da imagem, ela passou a ser crucial nesse momento da retomada. Há um risco e que não se pode ferir a imagem nesse momento, porque vai colocar em risco a futura atração de turistas estrangeiros e a oportunidade de atrair os turistas brasileiros que vão deixar de viajar. Flavila colocou que do cálculo que nós fizemos, e acho até que é um cálculo conservador, que vai estar disputando aí 600 milhões por mês que poderão ser gastos pelos brasileiros, que são os brasileiros que iriam viajar e que vão deixar de viajar nesse momento. E que tem uma outra coisa que é importante, que não partir para uma ação só de redução de custos. Isso só foi usado outras vezes e elas geraram uma situação de difícil recuperação. Então, a gente recomenda que é importante redefinir, agregar serviços às ofertas tradicionais, aumentando a percepção do conteúdo de valor do turístico. Acho que é importante o trade ter uma clara percepção de que o consumidor mudou, ele está mais conectado. Então, esse consumidor ele vai tomar uma decisão mais racional, ele vai comparar mais os produtos antes dele tomar uma decisão. Bom, tem vários outros fatores, várias outras coisas que nós recomendamos, mas eu queria só salientar mais uma, até porque meu tempo está terminando, que foi colocada pelo professor e que uma das coisas que nós colocamos foi em relação a fazer benchmark. Nesse momento, o benchmark ele passou a ser essencial. Se fosse para falar, benchmark, olhar o que está acontecendo nos outros países, como que as empresas estão se posicionando, os novos modelos de negócio que estão seguindo, as tendências de mercado, entender como que se opera em rede. Isso vai aumentar muito a competitividade da economia brasileira. Bom, acho que de um modo geral é isso. Acho que depois, se a gente tiver tempo, a gente conversa mais. Mas se fosse possível hoje pegar um lado bom dessa história da pandemia, acho que eu diria que primeiro porque nós estamos vivendo o maior ciclo de aceleração de inovação, que as economias estão passando. E isso vai renovar o turismo com toda a dificuldade cultural, a saída, e acho que as empresas já perceberam isso, a saída ela passa pela inovação. É isso, Márcia.
O que eu faço? Márcio, nós não estamos lhe ouvindo. Marcelo? Márcio. Márcio, você pagou a internet? Alô? Alô? Estamos te Agora ouvindo. estamos ouvindo. Baixinho, mas tá. Deve ser conexão do cabo aí. Fala para a gente ver, né? Oh. Márcio, você está no ar, Márcio. Márcio? Só faltava. Alô? Oi?